Queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma pré-aula dos jovens. O tema de hoje é a unidade espiritual. Eu quero convidar você para que nesse momento você se entregue à sensibilidade para ouvir a voz de Deus e crescer no conhecimento para oferecer algo a mais para os seus alunos aí dentro do seu setor, dentro da sua congregação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje nós vamos falar sobre a beleza da unidade espiritual. O texto do dia é: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A síntese do texto, a unidade da Igreja de Cristo começa em Deus, em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Eu costumo dizer que quando nós estamos em harmonia, o que é essa harmonia? A harmonia quer dizer que cada coisa está no seu devido lugar. Paulo vai falar sobre o cetro de equidade, esse cetro de equilíbrio. Na nossa vida, o que é equilíbrio? É uma área emocional, é a nossa área emocional estável, sem conflitos, ou ainda que há conflito, a gente seja seguro e esteja seguro para resolver. E a área espiritual é uma constância na nossa fé. Uma constância em leitura, uma constância em jejum, uma constância na prática, na continuação dos meus deveres e afazeres dentro do Evangelho. Os nossos objetivos: mostrar a beleza da unidade. Qual é a importância na unidade? Você pega o conjunto da sua igreja, por exemplo, professor, e pega cada instrumento e toca ele separado. Agora, dá uma música para cada músico e pede para eles tocarem um instrumento separado dentro daquela música na qual você deu. Para cada um, você deu uma música diferente. A partir do momento em que eles falarem 1, 2, 3, o que vai acontecer? Todos vão estar de maneira desordenada e aquele som que vai sair, em vez de causar harmonia aos ouvidos, vai causar uma grande tribulação. O que é a beleza da unidade? Você pega todos eles dentro da afinação de cada instrumento. Cada um faz a sua nota individual, porém, no mesmo tom. Fazendo assim com que todos entrem em uma unidade e dá o mesmo hino para eles tocarem. O que vai acontecer? Vai acontecer com que todos eles toquem o mesmo hino de maneira que venha a ser entendido a mensagem dentro daquele louvor. Fazendo assim com que se cumpra o objetivo dentro dessa unidade. Compreender que fomos unidos para a fidelidade e frutificação. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quando Cristo fala esse versículo, ele está dizendo: olha, eu sou a videira. Todos aqueles que forem enxertados em mim vão estar no mesmo sentido. E ele diz: olha, aquele que não produz é cortado, mas aquele que produz, este é podado para que produza mais. Fidelidade é uma das definições da nossa fé. O que é fidelidade? É uma concordância em argumento. Quando eu tenho uma palavra e eu dou essa palavra para alguém, eu acabo fazendo com que essa pessoa venha dentro de um ciclo, se manter alinhada a mim. Isso é entre nós e Deus. A fé não pode ser só manifesta para petição. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, não. A fé é uma constância dentro de um comportamento, fazendo assim com que você sustente o princípio no qual você foi ligado. Dentro dessa fidelidade sendo constante, automaticamente vai ser gerado os frutos. Por quê? A sua conduta, a maneira de você aplicar o texto, a maneira de você amar uma pessoa, a maneira de você cuidar de uma pessoa. Como Cristo falou, aquele a qual for podado
este é para que produza mais. Lá no Antigo Testamento nós vamos ler o cuidado de uma lavoura. Chega no sétimo ano do sexto para o sétimo ano, há um cuidado de Deus ali. Ele diz, olha, no sétimo ano a lavoura vai descansar, para que quando voltar a produzir, ela produza ainda mais, porém vai chegar o ano da poda. É necessário que essa poda aconteça para que a própria árvore force as raízes a crescerem, alcançando assim novos lugares com novos nutrientes ou até mesmo uma água mais pura, fazendo assim com que a produção cresça. Como você vai explicar os elementos da unidade na igreja? Aqui nós deixamos 2 textos para você. Salmo 133 e João 17, a oração sacerdotal. Aqui é algo muito lindo porque o salmista ele vai tratar sobre a harmonia da unção e João vai falar sobre a oração de Cristo. O cuidado que Cristo tinha com a continuação. Ele instruía aqui para que você gerasse fruto lá. Um exemplo, no seu secreto você vai buscar a Deus, no seu secreto você vai ler a palavra, no seu secreto você vai criar uma intimidade com Deus. Porém, quando você estiver no lugar de execução, você vai estar no púlpito ou num EBD ou num evangelismo, num congresso, num avivamento, numa vigília ou até mesmo num aconselhamento dentro da casa de alguém, você e a pessoa. É necessário que haja um cuidado com a pessoa em que está lhe ouvindo, sendo uma multidão ou sendo uma. O cuidado tem que ser o mesmo. Por quê? Porque o interesse que parte de Cristo é que permaneça. Então é necessário ler o Salmo 133 e entender que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso quer dizer, tem que ser constante esse amor. E agora, falando da oração sacerdotal, Jesus disse, Pai, aqueles a quem você enviou a mim, estes, eu oro ao Senhor para que os envie, como o Senhor enviou a mim. Mas ele pede que a glória acompanhe a eles, que Deus os acompanhe. Então é necessário que haja esse cuidado no repassar essa lição. Por quê? Porque você vai estar instruindo a sua igreja, você vai estar instruindo os seus jovens a deixar o orgulho de lado, a deixar os interesses pessoais de lado e entender que se Deus está levantando ele para uma função na igreja, se Deus está levantando ele numa função dentro de um corpo eclesiástico, é por quê? Ou para quê? Para que ele venha não manifestar o seu ego, o seu interesse pessoal. Eu quero ser alguém. Por que você quer ser alguém? Qual é a intensidade, a intenção dentro de você? Você não vai conseguir fazer nada sozinho, por isso é necessário você entender que Deus te capacitou em uma área que o irmão ao lado não foi capacitado. Então, antes de você duvidar da capacidade de alguém ou duvidar da sua própria capacidade, entenda que naquilo na qual você não foi capacitado, alguém foi. Então, essa unidade serve para isso, para você entender que é um aglomerado de características que definem um argumento. Para frente, a introdução. Nesta lição estudaremos a respeito do tema da unidade encontrada no Salmo 133. Relacionaremos o Salmo com a oração sacerdotal do Senhor Jesus. João 17, 20 a 23. E veremos que a verdadeira unidade dos cristãos começa em Deus, no nosso relacionamento pessoal com Cristo, para então nos relacionarmos com os irmãos. Esse relacionamento passa pela perseverança na doutrina, constância, falamos agora, na piedade. O que é piedade? Piedade não é eu sentir pena de alguém, mas é eu entender que a misericórdia que me alcançou através de mim vai alcançar alguém.
Eu vou entender o que a pessoa está vivendo e eu vou me compadecer, mas eu também vou me mover para que ela seja alcançada pela mesma misericórdia. E no serviço do cristão, eu me compadeço da pessoa e eu também sirvo a ela. Beleza da unidade. Atos 1 e 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que acontece aqui? Algo muito lindo, porque uma palavra de Jesus fez com que todos esperassem ele. Esperassem pelo Pentecoste e a palavra se cumprisse. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não se unem simplesmente porque agora servem a Cristo e têm alguma função para com as pessoas ou dentro da sociedade. Agora eles têm um compromisso maior. Eu tenho um compromisso com a noiva de Cristo. Eu tenho um compromisso com a igreja, um organismo vivo que se mantém constante na sua caminhada, no seu processo, no seu progresso. Então agora eles estão obedecendo uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que agora a gente vai ver uma característica linda da igreja. Unanimemente estão todos em oração. Todos entenderam a necessidade de se colocarem na mesma posição. Ali não teve interesse diferente em quem orava mais, em quem era mais usado em profecia, quem era usado mais em revelação, quem era usado mais na palavra, ou quem alcançava aquela nota no louvor que poucos alcançam. Agora o interesse era, vamos obedecer, porque tem algo aqui a se cumprir. E essa capacitação vai vir até nós, fazendo assim com que todos sejam capacitados. Só que essa capacitação partiria do alto, viria do alto até eles. Então eles entenderam que a primeira característica ou ponto de partida era se unir em uma concordância com a palavra. Eu me uno com alguém porque a palavra que está em mim também está nela. Aquele que quer vir após mim, carregue a sua cruz de cada dia, negue-se a si. O que é isso? Eu entendi que eu vou ter que negar aquilo que eu quero, eu vou negar aquilo que eu almejo e eu vou praticar aquilo no qual Jesus Cristo nos ensinou. É necessário. Jesus, ele andava em comunhão com os discípulos. Jesus, ele andava em concordância com os discípulos. O cuidado de Jesus para aqueles no quais serviam a Deus no início do seu ministério era: eu vou instruir vocês, eu vou capacitar vocês e eu vou fazer com que vocês tenham firmeza e sejam perseverantes em ânimo. Se mantenham alegres, mas para se manter alegres vocês têm que entender que começa na renúncia. Se mantém na obediência para que haja manifestação da glória do Pai. Então, nessa oração, nesse ambiente regado por Deus, 1:14, todos perseveravam unanimemente em oração, porque eles estavam esperando acontecer a palavra do Pai. Aqui agora eu quero chamar a sua atenção para que você mova a atenção de quem você vai estar repassando essa lição. A importância de fazer com que as pessoas deixem de lado os seus interesses pessoais e comecem a ter um amor pelos interesses de Cristo. Para que a palavra se cumpra, nós devemos ter esse amor pela palavra, mas também devemos ter esse zelo pelo cumprimento dela. A palavra vai se cumprir. Qual é o cuidado que eu estou tendo? Eu dentro desse corpo, aonde Ele me chamou, aonde Ele me escolheu, aonde Ele me colocou e aonde Ele me apontou algo. Qual é a minha função? E qual é a função que vai ser exercida através da minha vida? Você tem que conversar agora, professor,
com a sua turma, com as pessoas que vão estar lhe ouvindo, para que elas venham ter esse interesse, esse amor pela palavra de Deus. Por quê? Porque tendo esse amor, vai ter também uma preocupação. E essa preocupação vai fazer com que ela tenha um temor e um tremor, um cuidado a mais, para se manter firme dentro dessa palavra, para que ela não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas para que ela se mantenha em unidade. Segundo ponto, unidade para a fidelidade e frutificação. Para a fidelidade e frutificação, unidos. A Bíblia vai dizer que depois dessa manifestação em Atos, Pedro se levanta ouvindo a ironia, o sarcasmo de pessoas dizendo: estão bêbados, estão todos bêbados. Pedro se posiciona e diz: não, o que vocês estão vendo lá. Para que haja essa frutificação, é necessário que haja fidelidade. Fidelidade. Eu estou unido a essa igreja, eu estou unido a esse Cristo, eu estou unido à minha igreja, eu me mantenho unido a esta palavra, porque sendo fiel a ela, automaticamente os frutos virão. E só vai oferecer fruto, aleluia, quem tem raiz, quem tem estrutura e está no tempo certo para gerar frutos, maturidade. E como é que eu alcanço essa maturidade espiritual e emocional para que eu me mantenha firme, sendo fiel a quem te chamou? Elemento da unidade da igreja. João 17, 21 e 23. Eu separei esse texto dentro da oração sacerdotal porque me chamou muita atenção. Cativou meu coração de uma maneira diferente. O versículo diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu dei-lhes a glória que há em mim, me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus agora está tendo um cuidado nessa oração. Está tendo um cuidado nessa oração. Por que ele está tendo um cuidado nessa oração? Porque aqui fala sobre elementos da unidade da igreja. E qual é essa unidade que tem que ter? Jesus ora agora nesse momento e ele diz: Pai, assim como o Senhor me enviou, eu peço que o Senhor envie. Mas como o Senhor foi comigo, eu lhe peço, seja com eles, para que eles creiam em mim. Para que eles creiam em mim, mas para que eles permaneçam em ti. O cuidado de Jesus era: Pai, manifesta neles aquilo que o Senhor manifestou em mim, mas que eles sejam um em nós. Em nós. Jesus não está criando divisão, dizendo: Pai, que eles sejam um comigo. Não, ele está dizendo que sejam um em nós, para que haja concordância com aquilo que o Senhor falou para mim, aquilo que o Senhor já levantou. Eu preciso que eles saibam que tem que estar em ti, mas também tem que estar em mim, e estando em mim, eles também têm que permanecer em ti. Eu tenho que permanecer na palavra, eu tenho que conhecer a palavra, mas estando dentro da palavra, há o interesse para que essa unidade aconteça. Eu preciso entender que quem está comigo, quem vir até mim,
também vai estar indo até Cristo. E indo até Cristo vai estar indo até o Pai. Aqui a preocupação de Cristo. Aqui há uma preocupação de Cristo. Por quê? Eu vou enviá-los. Mas eles têm que entender que essa unidade serve para que através deles eles enxerguem a mim. Mas eles oferecendo Jesus, eles me oferecendo, eles também estão oferecendo o Senhor. Para que haja unidade. O interesse que há em mim para que mais almas venham, para que mais pessoas sejam alcançadas. E para que o Evangelho invada mais casas, é necessário que eles entendam que o compromisso tem que estar em mim, porém tem que estar no interesse do teu coração. Eles têm que estar na palavra, mas eles também têm que entender que eles têm que ser sensíveis a conhecer os teus interesses, para que assim sejam perfeitos em unidade. O propósito agora, o propósito aqui é: a igreja vai avançar, mas só vai avançar se os interesses do nosso Senhor Deus estejam dentro do nosso coração. E nós estejamos firmes na palavra, em Cristo, no cumprimento dela. Eu preciso conhecer os interesses do Pai para fazer uso de uma palavra que vai fazer com que Cristo alcance novas pessoas por meio do Espírito Santo. Essa unidade tem que estar em concordância. Assim como eu estou em ti, Pai, eu aceito os teus interesses. Necessário que eles sejam um com nós. Eles precisam conhecer a palavra, mas eles também precisam conhecer os nossos interesses. E assim, estando firmes dentro desses elementos, não cresça somente em uma área. Se mantenha cuidadoso para que você cresça em todas as áreas. Graça e conhecimento. Conhecimento e graça. Conhecimento, palavra de Deus. Graça, poder de Deus, porém também interesse de Deus. Conclusão. O Salmo 133 nos ensina a beleza da unidade entre o povo de Deus. A unidade espiritual é como um perfume que exala seu doce aroma em todos os ambientes. Nosso Senhor espera que você exale esse aroma por meio da unidade. Nada é mais incrível do que uma juventude unida na causa do Evangelho. Como Deus se agrada de uma juventude que pensa na mesma doutrina, ama a mesma pessoa e faz exatamente o que Jesus ordenou que fizesse. Ordenou que fizesse. É necessário a gente conhecer os interesses do Pai, mas também é necessário a gente conhecer a doutrina dele. O que é a doutrina dele? É um conjunto de regras que fazem com que eu e você não olhe para a direita nem para a esquerda e se mantenha firme, se mantenha constante. Por que esse cuidado de Deus? Por que esse cuidado no amor? Porque você vai repassar a palavra de Deus, mas você também vai repassar. As pessoas que estiverem te ouvindo, elas vão querer te conhecer. Elas vão querer saber mais sobre os assuntos do reino através da tua vida. E é na prática que você cresce. É na prática do Evangelho, é na prática da oração, é na prática do conhecimento, é na prática da entrega que você vai adquirir estabilidade para uma vida contínua dentro do Evangelho. Você precisa motivar agora, professor, o coração dos seus alunos para estar fazendo com que eles venham crescer no interesse, que eles tenham sede por conhecimento, mas também que eles deixem o interesse de lado. Problema vai ter, dificuldade vai ter,
Mas aí é onde acontece o mover de Deus. Por que a poda? Por que o cuidado da poda? Por que o cuidado de manter a árvore estercada? Por que manter a árvore bem regada? Porque há um cuidado para que ela não se perca ou para que ela não deixe de produzir aquilo que ela deve produzir. Por que um bom perfume? Porque você chega num ambiente e você está com um perfume ruim ou com um cheiro ruim, todos vão te olhar de uma maneira ruim e vão tentar identificar aonde vem o cheiro ruim. Só que, sabendo de onde vem o cheiro ruim, elas vão se afastar desse cheiro. Perfume não. Elas vão sentir esse cheiro e vão querer estar próximo a este cheiro, a este perfume. Essa unidade em você, você construindo essa unidade com Deus, com Jesus, por meio da palavra, em comunhão com o Espírito Santo, você vai fazer com que em você haja um equilíbrio para que a unidade aconteça. Porque você estando em equilíbrio, acontece harmonia. E essa harmonia atrai mais ferramentas, atrai mais pessoas. Porque elas vão também querer entender e conhecer. Porque em guerra você está calmo. Porque no meio de um vento você está calmo. Porque no meio de uma dificuldade você está calmo. Daí você vai falar, porque a paz que excede todo entendimento guarda o meu coração em Cristo Jesus. O meu coração está escondido em Cristo. Então, eu me mantendo em unidade com Ele, essa harmonia acontece. Você vai promover através da sua vida o interesse nas pessoas de quererem estar próximo a você, mas também próximo a Cristo. Agora, terminando por aqui, Aqui eu quero agradecer ao nosso pastor-presidente Roberto Ovalle, o nosso vice-presidente Alceu. Aqui também o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, Carlos de Souza. O nosso coordenador da ADC TV, Adriano Fidelis, um grande amigo. As artes, o Julian Pereira. Você que está aqui assistindo, agora eu quero convidar você e motivar você. Deixe seus comentários aqui no canal, se inscreva no canal, já toca ali no sininho para que nas novas aulas você receba a notificação aí no seu celular, no seu iPad, notebook, enfim. Eu quero motivar você. Através do seu like, através do seu comentário, outras pessoas serão alcançadas por um ato simples. Aqui nós terminamos a aula agradecendo a você pela participação.